quero partilhar com você a palavra de Deus e peço a você que abra, por favor, em João capítulo 21. João capítulo 21. Eu vou pedir, quem pode me ajudar? Trazer um copo de água sem gelo para mim. Eu fico grato. Alguém já levantou para buscar. João 21, de 1 a 19. João 21, de 1 a 19. Está escrito o seguinte: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Só um pouquinho. Eu posso Eu quero pedir permissão para vocês para só voltar nesse texto já na conclusão da minha fala, porque o meu propósito nesta noite é esclarecer ou trazer à memória esclarecida de vocês a história do apóstolo Pedro, a história deste grande homem de Deus. Quem foi Pedro? Este homem que era filho de João, irmão de André,
que nasceu em Betsaida, que era casado e que agora morava em Cafarnaum, quartel-general do ministério de Cristo. Quem era este homem? Empresário de pesca, que foi levado a Cristo pelo seu irmão André e tornou-se um discípulo de Cristo, mais tarde um apóstolo. E o mais expressivo líder deles, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Quem foi este homem que abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios, que pregava no poder do Espírito Santo, que os corações se derretiam, que orava pelos enfermos e eles eram curados, que enfrentava açoites, prisões e até a morte, sem qualquer temor? Quem é este homem? Este homem, na verdade, é um símbolo da raça humana. Pedro é um homem que é a síntese da vulnerabilidade humana. Um homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e declínios. Um homem capaz de uma fé robusta, a ponto de, por ordem de Jesus, andar sobre as águas, para em seguida render-se ao medo e naufragar nas ondas da incredulidade. Um homem capaz de uma declaração de fé cristalina, irretocável, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida ser instrumentalizado por Satanás e tentar desviar Jesus da cruz. Um homem capaz da coragem mais robusta e audaciosa, a ponto de dizer para Jesus: em que todos te abandonem, eu jamais, para em seguida negá-lo covardemente 3 vezes. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite, não apenas entre nós. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue de Pedro corre em nossas veias, o coração de Pedro bate em nosso peito. Nós temos o DNA de Pedro. Nós somos Pedro. O que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida, nesta noite. Um dos primeiros episódios de Pedro com Jesus dá-se lá em Lucas capítulo 5. Diz a Bíblia que Jesus estava às margens do mar de Tiberíades, do lago de Genezaré, ou mar da Galileia. Todos vocês sabem que é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado pelas montanhas de Golã, do lado oriental, das montanhas da Galileia, do lado ocidental. Um lago a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ali foi o quartel-general do ministério de Jesus. E Jesus estava às margens desse lago, quando grande multidão aflui para ouvi-lo. Os pescadores já voltavam do seu trabalho infrutífero naquela noite, lavavam suas redes, sem nada terem apanhado. Jesus vê 2 barcos ancorados, um deles é o de Pedro, e propositadamente Jesus entra no barco de Pedro e disse para ele: afasta o barco, Pedro. Jesus entrou no barco e fez do barco o seu púlpito, e da água o veículo da sua voz, e dali ele ensina aquela grande multidão. Após isso, ele se dirige a Pedro assim: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Vá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Embora o texto é lacônico, penso eu que deva ter tido um diálogo ali antes da resposta de Pedro. Talvez Pedro tenha dito para Jesus assim: ô Senhor, desse negócio aqui entendo eu sou um pescador profissional, eu conheço cada palmo desse lago, aqui é o meu território, aqui é onde eu tenho meu ganha-pão. O Senhor sabe que é de noite que se pesca, e nós já trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. O mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe um lampejo de fé na alma, e ele diz: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E quando ele lança as redes,
um cardume começa a pular das redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir para acolher aqueles peixes, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas diante de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, ele vai na direção de Jesus, se prostra diante de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu não sou digno de estar na tua presença, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque a partir de hoje eu farei de ti um pescador de homens. Naquele momento Pedro foi pescado pela rede da graça de Deus, se transforma num seguidor de Jesus, mais tarde num apóstolo de Jesus, e ele caminha com Jesus, e ele escuta Jesus, e ele vê os milagres de Jesus, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mudos falam, os mortos ressuscitam, os cativos são libertos, os milagres se proliferam, o poder de Deus se manifesta. Jesus está lá agora no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com seus discípulos assim: quem disse os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo diz a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, o povo está rendido à mais profunda confusão a teu respeito. Possivelmente, ainda hoje, é assim. Então Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e também Pedro, que era um homem de temperamento esquentado, e Pedro, que era um homem falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na sua frente, salta na frente do grupo e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem de apurado discernimento. Mas não foi o que Jesus disse para ele. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: ô Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente, ou você é mais espiritual do que os demais. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. E Jesus diz para ele: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos pivotais do cristianismo, de cuja correta interpretação depende o futuro da fé cristã. Quem é essa pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há 3 interpretações da história da igreja. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Uma frase em latim que diz assim: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a declaração de Pedro: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, se não pela maioria de nós, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a esta conclusão. Se não, vejamos. Há na língua grega um trocadilho que não aparece tão claramente na língua portuguesa. A palavra Pedro no grego é Petros, que literalmente significa fragmento de pedra. A palavra pedra é Petra, e Petra no grego é rocha inabalável. Metáfora essa jamais usada para homem, apenas para Deus nas Escrituras. Então o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte:
Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. O pronome demonstrativo também nos ajuda a entender. Qualquer pessoa que tem uma noção mínima da língua portuguesa, ou do inglês, ou do grego, sabe a diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. De tal maneira que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, ele, Jesus, é o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, entendendo isso, em 1 Coríntios 3,11, diz que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro, levantando-se em Jerusalém para pregar, disse que Jesus, e não ele, é a pedra de esquina. Segunda verdade que esse texto ensina: Jesus é o dono da igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Ele a comprou com o seu sangue. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Jesus nunca passou uma procuração para você dizendo: agora a igreja é sua, faça dela o que você quiser. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Não é você quem edifica a igreja, não sou eu quem edifica a igreja, não somos nós quem edificamos a igreja, nós cooperamos com ele, mas quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Paulo entendeu bem isso quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pobreza, não tem martírio, não tem perseguição, não tem fornalha, não tem oposição política, não tem regime fechado, não tem nada que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que morreu por ela e ressuscitou por ela protege a igreja, controla a igreja, dirige a igreja e a levará a uma consumação final e gloriosa. Diz a Escritura que depois que Jesus explica para os seus discípulos quem é ele, em Mateus 16 está escrito que Jesus passa para uma nova fase do seu ensino. Agora sim, claramente ele diz para os seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém para ser entregue nas mãos dos escribas, dos anciãos, dos principais sacerdotes, para ser morto, para ressuscitar no terceiro dia. Quando Pedro escuta Jesus falando isso, o próprio Pedro, que acabara de afirmar que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, chama Jesus à parte, diz: vem cá, Jesus, vem cá, e passa a repreender a Jesus. Senhor, tem compaixão de ti. Isso de modo algum pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos soturnos, larga a mão desses pensamentos doentios, pensa melhor, pensa em viver. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Pensem comigo. Se Pedro fosse a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada, a igreja estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não disse que Pedro é Satanás, ele não disse isso. Segundo,
Jesus não diz que Pedro está endemoniado, possesso. Jesus não disse isso. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar. Quarto, Jesus mandou Satanás arredar. Que Satanás? Aquele mesmo que fora derrotado lá no deserto, no monte da tentação, está de volta, com outra cara, com outros estratagemas, com outras armas, querendo instrumentalizar Pedro para afastar Jesus do projeto da redenção. Esse Satanás Jesus mandou arredar. Se nós não discernirmos isso, a gente diz: arreda Pedro, e o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo, mas Satanás que está tentando induzi-lo, arreda. Porque apesar das nossas crises, apesar dos nossos resvalos, apesar das nossas aflições, apesar das nossas fraquezas, Jesus continua trabalhando em nós e não desiste de nós. 6 dias depois, diz a Bíblia, que Jesus subiu um alto monte com o propósito de orar e levou consigo Pedro, Tiago e João. A tradição diz que esse monte é o Monte Tabor. Outros acham que é o Monte Hermon. Para nós não importa, porque nós não fazemos peregrinação a lugares sagrados. O que importa é que Jesus subiu um monte para orar e orou. Mas enquanto Jesus ora, Pedro, Tiago e João dormem. Porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço deles. No topo daquela montanha, 4 milagres aconteceram. Primeiro milagre: Jesus foi transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilhava como o sol, as suas vestes brilhavam como a luz. Segundo milagre: Moisés e Elias apareceram em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre: uma nuvem luminosa os envelopa, os envolve. Quarto milagre: de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando Pedro escuta e vê essas coisas, diz a Bíblia que ele se aproxima de Jesus e diz assim: mestre, por que estamos aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Ele pensava que ele estava no controle da situação, mas diz a Bíblia que ele nem sabia o que estava falando. E por que ele não sabia o que estava falando? Porque estava falando uma grande tolice, uma grande bobagem. Preste atenção nisso. Pedro está vendo milagres, mas Pedro está desprovido de entendimento. Nós vivemos uma geração, irmãos, onde as pessoas estão ávidas por ver milagres, mas muitas vezes, mesmo pisando no terreno sobrenatural, a mente delas está desprovida de compreensão. E o que Pedro não entendeu? Primeiro, Pedro não discerniu a centralidade da pessoa de Jesus. Naquele momento, Pedro compara e equipara Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei, ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é singular, ele é incomparável. Segundo lugar, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês: qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés e Elias com Jesus, no topo daquele monte? Lucas 9:31 diz que eles conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí no grego é a palavra êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. Na verdade, o que Moisés e Elias tratam com Jesus no Monte da Transfiguração é que a sua partida para Jerusalém, para morrer na cruz, seria o nosso êxodo.
Foi na cruz que Jesus quebrou as nossas cadeias. Foi na cruz que Jesus abriu a porta do nosso cativeiro. Foi na cruz que Jesus nos redimiu. Foi na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Mas diz a Bíblia que Jesus desce desse monte e cura um menino endemoniado e o devolve a seu pai. E diz Lucas 9,43 que diante desse grande milagre, todos se admiravam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. Agora notem algo interessante no texto. Jesus percebe nessa admiração uma sedução perigosa. Que sedução? A mesma de João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, diz a Bíblia que a multidão quis fazer de Jesus um rei político, um Messias milagreiro, alguém para resolver apenas os seus problemas no aqui e no agora. Quando Jesus percebe que mais uma vez a multidão e os discípulos estão seduzidos pela mesma ideia, que ele ficasse entre eles apenas como operador de milagres, apenas como alguém que resolve os seus problemas imediatos, terrenos e temporais, Jesus diz em Lucas 9,44 para os seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que Jesus está querendo dizer com isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu vim ao mundo apenas para curar os seus enfermos, para alimentar os seus famintos e para purificar os seus leprosos. Não pensem vocês que eu vim apenas para resolver os seus problemas políticos, terrenos, econômicos e sociais. Não pensem vocês que eu vim apenas promissando aquilo agora. Eu vim ao mundo para ir para a cruz. Essa agenda está estabelecida na eternidade. É para a cruz que eu estou indo, porque é lá na cruz que eu vou abrir a porta do cativeiro. É na cruz que eu vou redimir vocês. É na cruz que eu vou tornar vocês verdadeiramente livres. Mas diz Lucas 9,45 que os discípulos não entenderam isto, vendo milagres, mas não discernindo quem é Jesus, nem o que ele veio fazer. A partir de Lucas 9,51 diz a Bíblia que Jesus caminha para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele vai entrando pelo Monte das Oliveiras. As multidões aclamam: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, porque na Páscoa a população de Jerusalém quintuplicava, e ele então desce o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, começa a subir as encostas do Monte Moriá. Lá está o muro de entrada da cidade, a porta de entrada da cidade. Lá está o templo magnífico, majestoso, e diz a Bíblia que quando Jesus está entrando, ele começa a chorar. A multidão canta, Jesus chora. E chora por quê? Chora porque vê aquela cidade, que aquela cidade não aproveitou o tempo da sua visitação. Chora porque vê aquela cidade que ouviu os profetas de Deus e matou os profetas de Deus. Chora porque sabe que ele, o Filho, sendo enviado pelo Pai, seria morto por aquela cidade. Chora porque profeticamente vê aquela cidade no ano 70 sendo esmagada pelos romanos, destruída pelos romanos, e não ficando pedra sobre pedra daquele magnífico santuário. Jesus entra na cidade. Mais tarde ele diz para Pedro e João assim: vocês vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Aí Pedro e João preparam o cenáculo. Tudo estava pronto. A mesa estava posta, o cordeiro assado, o pão sem fermento, as ervas amargas. Era um momento soleníssimo. Aquela cena apontava para o Cordeiro de Deus, que deveria derramar o seu sangue e entregar-se em breve naquela cruz. Jesus estava mergulhado na sombra da cruz, pronto a dar a sua vida. Mas sabe qual foi o papo que rolou entre os discípulos ao redor da mesa? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? Quem de nós vai ocupar a posição mais elevada? E quando Jesus percebe que eles estão antenados no outro canal, Jesus se levanta da mesa, Jesus os choca, não com palavras, mas com atitudes. Ele pega uma bacia, cinge-se com a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos, até que chega na frente do Pedrão. Pedro arregalou os olhos, eu penso, e pergunta para ele:
tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, o que eu faço agora tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedrão radicalizou: nunca me lavarás os pés, não a mim, não, eu não permitirei que tu te humilhes esse ponto, de tornares os caminhos os meus pés, tu nunca vais lavar. Aí Jesus olhou para ele e disse: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 880, disse: então, senhor, já que é assim, o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a cabeça, até o banho completo, se o senhor quiser, só para me dar. Aí Jesus não perdoou: é você que não está entendendo. Todos vocês, exceto um, Judas Iscariotes, estão limpos. Só é preciso lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Todos vocês, exceto Judas, já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. E esse lavar só acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa ser repetido. Mas aqueles que já foram regenerados precisam passar constantemente pela purificação progressiva da santificação. Ali Jesus falou para eles sobre o céu, sobre a casa do Pai, sobre a segunda vinda, sobre o derramamento do Espírito. Ali Jesus orou por eles, ali Jesus instituiu a ceia, ali Jesus cantou um hino, dali Jesus saiu para ir rumo ao Getsêmani. Quando eles estão saindo do cenáculo, Jesus diz assim para eles: nesta noite todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se encosta em Pedro, diz: Pedro, Satanás nos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Acho que Pedro deu uma raspada na garganta e disse: ah, Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece tão bem. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei que o clima está pesado. Eu sei que nos bastidores do sinédrio há uma orquestração para te prender a traição e te matar depois da festa. Eu sei mais, eu sei que os meus colegas aqui não vão aguentar a pressão. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor: é que todos te deixem, eu jamais. Por ti darei minha vida. Eu estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Senhor, pode ter certeza de uma coisa: a corda não rói do meu lado. Aí Jesus olhou para ele e disse: Pedro, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedrão calou. Desceram o monte Sião, atravessaram o vale de Cedron, mergulharam no sopé do Monte das Oliveiras. Lá tinha uma prensa de azeite, um jardim Getsêmani. E diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles. Pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Vem comigo. A Bíblia diz que nesse momento Jesus começa a se angustiar. Uma angústia de morte, um pavor terrível. Jesus abre o coração para eles. Jesus pede solidariedade deles: ficai comigo, vigiai comigo. Eu estou muito angustiado, uma angústia de morte me toma. E diz a Escritura que Jesus avança sozinho para o interior do jardim. Ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso Deus. Se prostra com o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte. E ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse?
que era certeza que seus discípulos o abandonariam naquela noite, covardemente? Será que era certeza de que ele seria preso humilhantemente naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio judaico? Será que era certeza que lavrariam contra ele duas pesadas e levianas acusações, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que seria certeza de que Pilatos, contra sua consciência, o sentenciaria à morte, morte e cruz? Será que era a convicção de que ele caminharia pelas apinhadas ruas de Jerusalém, sob os apulpos e vaias de uma multidão ensandecida e sangue sedenta? Será que era a certeza de que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, suspenso entre a terra e os céus, 6 horas de cãibra, de sede e de dores atrozes? E a resposta é 1000 vezes não. Que cálice era esse? Esse cálice era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Era o santo juízo de Deus contra o nosso pecado. Este cálice era a consciência de que, sendo ele o amado do Pai, gritaria daquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Este cálice era a realidade terrível de que ele, sendo santo, seria feito pecado por nós, e sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Este cálice era a consciência de que agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta dos seus joelhos, se volta para os discípulos, estão dormindo. E Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta, se prostra sobre os seus joelhos, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Diz a Bíblia que tem um anjo do céu e o consola. Ele volta para os seus discípulos, eles estão dormindo ainda. Jesus se volta a terceira vez. Agora a angústia é maior, agora a luta é mais renhida, agora a batalha é mais acesa, agora ele trava mais dramática batalha da humanidade, uma luta de sangrento suor. Agora ele molha o chão, não só com suas lágrimas, mas com o seu sangue. E eu chamo a sua atenção para esse ponto, porque a angústia de Jesus acontece aqui no Getsemane. É aqui que ele trava a batalha, é aqui que o inferno reúne toda a sua corja e joga em cima dele todo o bafo de Satanás. Se você perceber, quando Jesus se levanta dos seus joelhos, esse terceiro período de oração, não tem mais angústia dele, não tem mais angústia, não tem mais angústia. Agora a turma vem para prendê-lo, armada até os dentes. É ele quem se apresenta e pergunta: quem buscais? A Jesus, o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui ele é levado ao sinédrio judaico, é cuspido e esbordoado, está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano e ele é condenado à morte depois de ser espancado, e está caminhando para a cruz como um rei caminha para a coroação. A partir daqui ele caminha debaixo de vaias e apulpos de uma multidão ensandecida, e as mulheres choram, e ele pergunta: por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. A partir daqui ele é pregado naquela cruz maldita e transforma aquele patilho de horror num palco para a glória de Deus e num instrumento para a nossa salvação. Não tem mais angústia. Glória a Deus. Quando ele se volta para os seus discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí Jesus dá uma balançada deles: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Pedro acorda atabalhoado, vê a turma chegando, saca da espada, decepora-lhe de mal, que Jesus guarda essa espada. Pedro: se eu precisar de ajuda, rogaria ao Pai, ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Naquela noite Jesus foi preso.
não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi uma vítima indefesa da orquestração do Sinédrio. Diz Lucas que ele foi preso porque chegara a hora das trevas. Os discípulos se dispersaram covardemente, inclusive Pedro, mas seguia Jesus de longe. Não tem coragem de se apresentar, é medroso, é covarde, porque está junto de João, que é meio aparentado do sacerdote, consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, tem uma fogueira, a noite está fria, ele se aproxima para desfrutar do calor. Quando passa uma criada e olha para ele, e diz assim: tu também estavas com ele. Pedro olha desesperado e disse: eu não sei o que dizes. E Mateus 26:70 diz que ele o negou diante de todos. Ele sai do pátio e vai para o alpendre. Passa uma criada e diz assim para as pessoas: aquele lá é discípulo dele. Ele escutou a conversa, e agora diz a Bíblia em Mateus 26:72 que ele não nega apenas não, ele jura: eu juro que eu não sei o que você está falando, eu juro que eu não conheço esse homem. Daqui a pouquinho passa um grupo de homens, talvez daqueles que foram sempre para prender Jesus, encara bem Pedro e diz assim: esse teu modo galileu de falar, esse sotaque nortista seu, não me engana, você é discípulo dele mesmo. E diz Mateus 26:74 que agora não nega diante de todos apenas não, ele não jura apenas não, ele começa a falar impropérios, ele começa a blasfemar, ele começa a praguejar, ele diz: eu não conheço esse homem. Nessa hora o galo canta para acordar-lhe a consciência, e Jesus crava nele o seu olhar, e diz a Bíblia que ele caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente. Naquela noite, Jesus foi cuspido, foi esbordoado, foi humilhado no Sinédrio. Pedro estava lá. Na sexta-feira de madrugada, o Sinédrio se reuniu às pressas para tentar dar legalidade à reunião ilegal da noite anterior e costurar contra Jesus duas pesadas acusações: blasfêmia contra Deus, conspiração contra César, ambas passíveis de pena de morte. Pedro estava lá. Sexta de manhã levam Jesus ao pretório romano, diante de Pilatos. Pedro estava lá. Pilatos manda Jesus para Herodes. Herodes escarnece de Jesus. Pedro estava lá. Herodes devolve Jesus a Pilatos. Pilatos sentencia Jesus à morte, morte de cruz. Pedro estava lá para ajudar Jesus a levar a cruz. Foi um outro Simão que precisou fazer isso. Jesus atravessa as ruas de Jerusalém, debaixo de vaias, uma multidão louca. Pedro estava lá. Sexta-feira, 9 horas da manhã, Jesus é pregado naquela cruz humilhante, e Pedro não estava lá. 6 horas de sede, de cãibra, de dores, e Pedro não estava lá. 3 horas da tarde, Jesus entrega o Espírito ao Pai e morre naquela cruz, e Pedro não estava lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Foi preciso que 2 membros do Sinédrio fizessem isso. Antes do pôr do sol, Jesus é sepultado, e Pedro não estava lá para o sepultamento de Jesus. Passa o silêncio do sábado, silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, muito cedo, as mulheres, não Pedro, vão ao sepulcro para levar ungüentos, perfumes. Como chega uma surpresa, a pedra tão pesada tinha sido rolada, o túmulo está aberto, elas entram dentro do túmulo, do lado direito tem um anjo, e o anjo pergunta para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os vivos, entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. Ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de nós para Galiléia, lá o vereis, como ele vos diz.
Mas por que Pedro? Ele não era discípulo? Por que a menção dele? Porque a essas alturas, Jesus sabia que Pedro não se considerava mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, mentira, pó, apenas pó. Pedro nega o seu nome, Pedro nega o seu discipulado, Pedro nega o seu apostolado, Pedro nega a sua fé, Pedro nega o seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você que a despeito das suas quedas, dos seus deslizes, dos seus fracassos, Jesus não desiste de você. Jesus não abre mão de você. Jesus não abdica do direito que tem de ter você para Ele. Agora pense comigo como é que foi essa viagem de Jerusalém para Galileia, mais de 100 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada de Pedro era uma fisgada na alma, era uma martelada na consciência. Eu acho que ele devia pensar assim: quando Jesus me encontrar lá, ele vai me quebrar todo, ele vai me arrebentar pelo meio, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um medroso, que eu sou um desertor. E eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, diz a Bíblia, Jesus não está lá. Jesus não está lá. E aqui uma nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê, irmãos? Não tem líder neutro. Todo líder é um influenciador, ou para o bem, ou para o mal. Um líder é uma bênção, ou é uma maldição. Porque Pedro era um líder, ele disse para os seus colegas assim: eu vou pescar. Os outros dizendo: pois nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Estou estressado? Preciso fazer uma higiene mental? Não. Preciso ganhar um dinheiro extra? Não. Quando Pedro disse eu vou pescar, ele está dizendo o seguinte: acabou o meu projeto de ser apóstolo. Eu estou abandonando meu ministério. Fim de linha para mim. Chegou o final, fundo do poço. Não dá mais. Estou voltando ao passado. Estou dando marcha ré. Estou voltando às redes. Estou voltando ao passado. Não tem mais projeto daqui para frente. Eu estou abandonando tudo. Naquela noite, diz a Bíblia, eles não pegaram nem um lambari. Nem um lambari. Porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. O dia está quase amanhecendo. Eles estão voltando de redes vazias e coração frustrado. Como de repente, a 100 metros da praia, alguém caminha e eles não sabem quem é. E de repente aquele desconhecido cá na praia a 100 metros se dirige a eles lá no barco. Covardes! Foi assim? Não. Filhos! Para um bando de covardes, para um bando de desertores, para um bando de fracassados, filhos, tem mais de uma tonelada de graça nessa palavra, filhos. Apesar dos nossos deslizes, apesar dos nossos fracassos, apesar das nossas quedas, filhos. Tendes aí alguma coisa de comer? É claro que ele não precisava dessa informação. Ele não faz essa pergunta por causa dele, ele faz essa pergunta para acordar a consciência daqueles homens. Eles responderam: não! Lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando eles lançam as redes, 153 grandes peixes começam a pular das redes, e a rede não se rompeu, ela ficou emprestada, Jesus não queria que tivesse prejuízo.
Aí João, que tinha uma sensibilidade mais aguçada, disse: Pedro é o Senhor. Pedro chegou, Pedro, ele está aqui, Pedro. Pedro, mais uma vez, larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, pensando em agora, ele vai me quebrar, vai me humilhar, vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um desertor, um fracassado. Quando ele chega na praia, um susto. Tem na praia um braseiro com pão e com peixe. Só há 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro: onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro foi plantado ali por Jesus. E Jesus pôs aquele braseiro ali para dizer uma coisa para Pedro: Pedro, eu botei esse braseiro aqui, meu filho, para você entender uma coisa. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter oportunidade de confessar o meu nome. No mesmo lugar onde você fracassou, Pedro, eu vou levantar você e vou restaurar a sua vida. Porque a minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Depois que Jesus os alimentou, depois que Jesus os aqueceu, Jesus agora se dirige a Pedro assim: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Mas Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta te amar igual? Tem que te amar mais do que os outros? Por que Jesus fez a pergunta para Pedro? Porque lá atrás Pedro havia dito assim para Jesus: aí que todos te deixem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito para Jesus lá atrás? Jesus, eu sou mais crente do que os outros, eu sou mais espiritual do que os outros, eu sou mais corajoso do que os outros, eu sou mais leal do que os outros, eu te amo mais do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros. Jesus está perguntando para Pedro: seu Pedro, você ainda tem a mesma opinião a seu respeito? Você ainda acha que você é melhor que os outros mesmo? Você ainda acha que você é mais leal, mais fiel, mais crente, mais amoroso que os outros mesmo? Você ainda mantém a mesma opinião a teu respeito, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora pergunta se ama mais. Só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então pastoreias as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Terceira vez, Jesus. Eu ficou triste. Ele abriu o coração: ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negar? Mas o que significa isso? Significa o seguinte: ô Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes para ensinar para você uma lição, Pedro. Você me negou a primeira vez, Pedro? Pois a graça é suficiente para restaurar você, Pedro. Você me negou a segunda vez, Pedro? Pois a graça é suficiente para restaurar você, Pedro. Você me negou a terceira vez, Pedro? Pois a minha graça é maior que o seu pecado, Pedro. Pedro, eu estou me perguntando 3 vezes para você entender, Pedro, que a minha graça é maior do que o seu pecado, e por mais fundo que você tenha caído, a minha graça é mais profunda para tirar você de lá, Pedro. Glória a Deus. É claro que nesse texto no grego tem uma riqueza que não transpira plenamente na língua portuguesa. Vocês sabem que há várias palavras para amor no grego. 2 delas são usadas aqui nesse diálogo entre Jesus e Pedro. O verbo agapau, a palavra ágape, que é amor sacrificial, amor que dá vida pelo outro, que morre pelo outro. E o verbo filéu, de filhinho,
que amor à amizade, por exemplo, a palavra filosofia, amor à sabedoria. Quando Jesus pergunta a Pedro a primeira vez, Jesus usa o verbo agapau. Jesus pergunta assim: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não responde essa pergunta. Não responde essa pergunta. O que Pedro responde é mais ou menos isso: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem da minha vida por ti. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu apenas gosto de ti. E respondeu: Filose. Eu gosto do Senhor com amor filéu, mas com amor ágape eu não tenho ainda. Eu não estou pronto a morrer por ti. Filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez do mesmo jeito: Petros, agapas-me? Tu me amas com amor ágape? Tu me amas com amor sacrificial? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu não estou preparado a dar minha vida por ti. Eu gosto de ti. E respondeu: Filose. Por que Pedro ficou triste a terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus passa a usar na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro usara nas duas respostas anteriores, o verbo filéu. E Jesus pergunta para Pedro: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim com amor filéu? E Pedro se entristeceu e respondeu do mesmo jeito que responder as duas outras vezes: Filose. Eu só gosto do Senhor. Que lição não aprenda aqui? Quando Pedro, confiando em si mesmo, prometeu dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando Pedro humildemente reconheceu que ele não tinha poder dele mesmo para dar a vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Notem vocês, amados, que Jesus não restaura apenas Pedro. Jesus restaura também o ministério de Pedro. Eu fico pensando, pastores que estão aqui comigo nesta noite, se nós estivéssemos lá na comissão de restauração do ministério de Pedro, o que nós faríamos? O que nós faríamos? Talvez me dissesse assim: Pedrão, 1 ano de banco. Você pensa? Só para começar. Ou talvez aqueles mais teológicos digam assim: Pedrão, 10 livros de teologia para você ler, fazer um resumo, fazer uma resenha e nos entregar. Ou talvez alguém dissesse: ô Pedro, nós vamos te mandar para um psicólogo cristão para você fazer um tratamento, suas emoções estão muito instáveis, para ver se você melhora sua performance emocional. Jesus só faz uma exigência: tu me amas? Tu me amas? Porque se você ama a Jesus, o pastor das ovelhas, você está habilitado a apacentar as ovelhas do pastor. Hoje Jesus quer restaurar não só a sua vida, mas restaurar o seu ministério. Devolver a você o cajado de pastor. A partir daqui Pedro é um novo homem, irmãos. A partir daqui Pedro é um homem de oração. A partir daqui Pedro vai ser um homem cheio do Espírito Santo. A partir daqui Pedro vai pregar, os corações vão se derreter. A partir daqui Pedro vai orar para os enfermos, eles vão ser curados. A partir daqui Pedro não tem mais cadeia, não tem mais prisão, não tem mais a morte. A partir daqui Pedro é um gigante de Deus. Agora presta atenção, que é nesse contexto que Jesus usa o verso 18. Olha aí comigo. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te pregará e outro te cingirá, te levará para onde não queres. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso 19. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Jesus profetiza aqui
a morte de Pedro na sua velhice por crucificação. E todos vocês sabem o que aconteceu no dia 17 de julho do ano 64. Uma tragédia, o maior crime do Império. A capital do Império, a cidade de Roma, foi incendiada. E os historiadores dizem que o próprio imperador fez esse ato nefasto. E vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, tangendo a sua lira e assistindo ao espetáculo das chamas devorando a cidade. 70% da cidade de Roma destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Um massacre, uma chacina, faltou madeira para fazer cruz, também a quantidade de crentes crucificados. Eles eram amarrados em postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Nessa caçada contra os cristãos, 2 líderes são presos: Paulo e Pedro. Vocês bem sabem que Paulo era um cidadão romano. Se fosse hoje, tinha direito a cela especial. E não obstante ser condenado à morte, a sua pena de morte foi degolado. Não tem sofrimento. A espada tosa a cabeça, acabou a dor. Mas Pedro era um cidadão comum. E a pena de morte no Império Romano para um cidadão comum era crucificação. Cessa o registro da escritura aqui, os historiadores nos tomam pela mão e diz que no dia que Pedro foi executado, ele disse para os seus algozes: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Sabe o que me impressiona profundamente? Foi depois que Jesus explicou para Pedro que na velhice ele seria crucificado, é que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Não é segue-me para os aplausos do mundo, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para as glórias desse século, segue-me para a cruz, segue-me para a morte, segue-me para o martírio. Porque o que importa para um crente não é como ele morre, mas é como ele ressuscita. A grande pergunta para encerrar é o que Pedro sentiu no corredor da morte? O que ele sentiu? Todos nós a vimos com muita tristeza em países que têm pena capital, inclusive um brasileiro há poucos anos sofreu pena de morte, e a imprensa brasileira deu grande cobertura a esse fato. A angústia, a dor da família, da pessoa, numa contagem regressiva ao dia da sua execução. A pergunta é: o que Pedro sentiu? Pedro vai falar isso para nós. O que é que ele sentiu no corredor da morte? Abra sua Bíblia, eu termino aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Versículos 14 e 15. Sabe o que é mais curioso? É que tanto Paulo quanto Pedro, sentenciados à morte, reagiram do mesmo jeito. Eles tinham plena certeza de que iam morrer. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,6, ele diz: já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado, o tempo da minha morte é chegado. Olha Pedro, verso 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Certo, é certo isso, estou prestes a deixar o meu corpo, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. João 21, 18, 19, profecia de Jesus. Mas olha o verso 15: mas de minha parte estou pensando em me aposentar. Esse está escrito aí? Não. Mas de minha parte estou pensando em fazer uma campanha nas igrejas para
provar que eu sou inocente. Esse está escrito aí? Também não. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um grande movimento para mostrar que o verdadeiro incendiário de Roma foi Nero. Isso está escrito aí? Também não. Mas de minha parte, esforçar-me-ei. De que maneira? Diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai matar a palavra de Deus. Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai matar o pregador, mas Roma não vai anular o poder da pregação. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. O que é importante não é o evangelista, o que é importante é o evangelho. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a palavra. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é poderosa. Não tem imperador, não tem fornalha, não tem martírio, não tem cruz, não tem perseguição, não tem nada que possa destruir a eterna, poderosa e viva palavra de Deus. O pregador tomba, o pregador passa, o pregador morre, a obra de Deus continua, a palavra de Deus continua nos corações, a palavra de Deus é poderosa, e nenhum poder na terra e nem no inferno pode destruir essa poderosa palavra no coração das pessoas. Oh, amados irmãos, num tempo em que o evangelho está sendo tão desfigurado, tão banalizado, tão comercializado, tão vulgarizado, que Deus nos dê graça para levantarmos a bandeira de um evangelho maiúsculo, superlativo, bendito, eterno. Para Ele vivamos, para Ele morramos, porque se vivermos, para o Senhor vivemos, mas se morrermos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor, e a obra de Deus avança e continua. Glória a Jesus. Eu quero orar com vocês essa noite. Quero orar com vocês essa noite. Nós já ouvimos agora há pouco uma mensagem que Deus está nos dando um ano para colocarmos a vulgo. Deus está nos dando uma chance. E eu não combinei nada com Estevão Fernandes. E a palavra de novo é restauração. Deus quer restaurar a nossa vida. Deus quer restaurar o nosso ministério. Vivemos dias difíceis, irmãos, muito difíceis. Muito difíceis. A natureza está gemendo. Está gemendo. A igreja está gemendo. O Espírito Santo está gemendo. O mundo está desesperado. Ora pelos efeitos dos gemidos da natureza. Ora pela possibilidade de uma conflagração mundial. Ora pelo abandono da fé. Ora pela perseguição implacável aos cristãos. Ora pela secularização que avança para dentro da igreja. E muitos já negociaram sua consciência. Muitos já venderam seu ministério pelo lucro. Muitos já abraçaram um outro evangelho. O evangelho do sincretismo. Muitos já se renderam ao nocivo e letal veneno do liberalismo. Só uma igreja viva, só uma igreja bíblica, só uma igreja cheia do Espírito Santo pode resistir a todas essas ondas dos nossos dias. Em nome de Jesus, abracemos este evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da cruz, mas o evangelho da vitória do nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Eu queria orar por você. Se você tiver liberdade de se levantar e vir aqui à frente, pode fazer isso. Nós vamos orar.
Oh, glória. Glória a Deus. Deus está neste lugar, irmãos, e Ele é poderoso. Ele é poderoso para nos restaurar. Poderoso para reavivar no nosso coração nosso amor por Jesus. Nós vencemos o pecado, irmãos, é quando nós lutamos contra ele com as nossas forças. O apóstolo Paulo disse que aquilo que o mundo oferecia como vantagem, ele considerou como externo por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Quanto mais nós conhecermos a Jesus, quanto mais nós nos encantarmos com a pessoa e com a obra de Jesus, mais nós consideraremos as vantagens deste mundo como perda. Ah, Senhor, nós buscamos a Tua face nesta noite, Senhor, te pedindo restauração para a nossa vida. Nós não somos diferentes de Pedro, nós não somos melhores do que Pedro. Quantas vezes, Deus, nós também fracassamos, quantas vezes nós também naufragamos, quantas vezes nós também te negamos, quantas vezes nós não temos coragem e seguimos-te de longe. Tem compaixão de nós, Senhor. Restaura a nossa alma, restaura a nossa sorte. Oh, meu Deus, gera no nosso coração o arrependimento para a vida. Traz as lágrimas do verdadeiro arrependimento, Senhor. Restaura a nossa sorte nesta noite. Restaura, Pai, o ministério que Tu colocaste em nossa mão. Devolve-nos o cajado de pastor, Senhor, e reveste-nos com unção e com o poder do Teu Espírito. Faze de nós homens de oração, faze de nós homens ousados na palavra, faze de nós homens humildes e quebrantados, faze de nós instrumentos da Tua graça, Senhor. Levanta uma igreja, ó Deus, comprometida com a Tua palavra. Levanta, Senhor, uma igreja fiel. Levanta uma igreja bíblica. Levanta uma igreja piedosa. Levanta uma igreja cheia do Espírito Santo, Senhor. Não permita que caiamos, meu Deus, nas armadilhas do diabo. Não permita que nos afastemos da Tua palavra pelo liberalismo, nem pelo sincretismo religioso. Não permita, Senhor, que vivamos um ministério superficial e raso, mas dá-nos graça, Deus, para estarmos plantados nesta rocha que não se abala. Levanta e reaviva a Tua obra, Senhor. Reaviva os pastores, reaviva, Senhor, os líderes. Levanta, meu Deus, homens santos, homens cheios do Espírito Santo, homens que não temam nada, Senhor, a não ser o Teu nome, e que resistam ao mal, e ao inferno, e ao diabo, e às suas hostes no poder do nome de Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Porque Tu és o Deus que nos dá a chance de recomeçar. Tu és o Deus da segunda oportunidade, e bendito é o Teu nome por isso. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Ajuda-nos, levanta-nos, restaura-nos, reaviva-nos, fortalece-nos no louvor da Tua glória. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe.